Bom, agora nós vamos criar as tabelas, né, quantitativas. Então, nós temos duas opções aqui. As tabelas, elas ficam no navegador do projeto, assim como todos os outros documentos, plantas, cortes, renderizações, famílias, né? Eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e clicar aqui em nova tabela quantidades, ou se quiser vir aqui em vista, em tabelas, e também tem tabelas quantidades, tanto faz vir aqui pela aba ou vir diretamente aqui. Então, vou clicar aqui. Nesta página, ele pergunta, você quer a tabela do quê? Por exemplo, vou usar o exemplo de janelas. Vamos criar uma tabela de janelas. Então, quantas janelas tem nessa casa, né? Então, vou clicar em OK. E daí ele vai perguntar quais são os dados, as colunas, né, que você vai querer, quais são as informações dessas janelas. Então, por exemplo, altura, aqui a gente tem altura bruta, algumas famílias vêm diferenciado a altura bruta e a altura, mas a maioria só tem uma informação e às vezes ela se repete entre a altura bruta e a altura. Então, vou colocar aqui a altura, vocês podem criar a tabela do jeito que vocês quiserem. A altura do peitoril é uma informação importante para uma tabela de janelas. Contador, quantas, né? Quantificação. O custo, se você tem se for uma tabela para um orçamento, é importante colocar o custo. Se não, você não precisa colocar. Mas vamos colocar o custo só para ver como fica. E aqui a gente tem, pode colocar alguma de comentários, se vocês quiserem fazer observações sobre essa janela, descrição, fabricante, se você tiver informação. E onde vão estar essas informações? Nas propriedades da família. Então, você pode adicionar essa informação, ou às vezes a própria família já vem com essa informação. Por exemplo, um lavatório da Deca já vai vir com a informação que o fabricante é a Deca, tá? Então, eu vou colocar aqui a família e família de tipo para vocês verem a diferença, tá? Que mais que podemos colocar aqui? Largura é importante da janela, né? Daí aqui tem marca, material, se quiser colocar bem detalhado, modelo, podemos colocar modelo, tipo. Se tiver a informação de resistência térmica, enfim, vocês podem usar aqui todos esses campos que estão disponíveis aqui. Então, escolheu aqui, clicou aqui. Se quiser, me arrependi de colocar tal coisa, é só clicar e excluir, remover. E aqui, a ordem que está aqui é a ordem que vai aparecer as colunas na tabela. Então, por exemplo, se você quiser colocar a família de tipo como sendo a primeira coluna, então eu coloco esse parâmetro, esse campo para cima. A outra família, o tipo, se quiser o modelo, enfim, vocês podem ajustar isso também a qualquer momento. Se por acaso vocês acharem que depois que a tabela foi criada não ficou bom, poderia alterar. Aqui eu vou concluir e depois a gente vai voltar aqui para mexer nessas abas, a aba de filtro, de classificação, formatação e aparência, tá? Essas mesmas abas vão aparecer aqui na paleta propriedades da tabela. Então, eu vou dar OK. E apareceu aqui a nossa tabela. Então, aqui você pode ajustar, você pode até dar um outro nome, colocar em letra maiúscula. Tudo aqui é editável, tá? Então, aqui, ó, família e tipo. E família. Vamos ver aqui o que nos interessa. Eu deixaria só a família, porque família e tipo tá falando o nome da janela, né? E
E o tipo, qual que é? Então, eu já tenho aqui o tipo, então eu vou eliminar essa coluna aqui. Então, eu clico aqui, clico com o botão direito, excluir coluna. Vamos deixar aqui o tipo de família, que depois eu posso colocar aqui, renomear, colocar nome da janela, posso colocar a informação que eu quiser aqui. Modelo, eu não tenho nenhuma informação gerada aqui, então também vou excluir essa coluna. E aqui eu tenho a largura, a altura do peitoril e o contador e o custo. Como o tipo e essas informações aqui se repetem, eu também vou excluir essa coluna de tipo. Clico com o botão direito, excluir. E aqui eu posso dar informações, tanto aqui, quanto se eu for voltar lá na minha janela, por exemplo, essa janela aqui, janela veneziana de correr de 3 folhas, a gente tem ela no quarto, né? Então, eu posso colocar o custo aqui, acrescentar aqui, ou então eu posso ir lá no pavimento térreo. Ó, tá vendo que ela já até ficou selecionada. E aqui em editar tipo, eu posso colocar o custo aqui. Então, todas as informações que vão aparecer lá na tabela, eu já posso acrescentar aqui. Então, não sei quanto custa uma janela dessa, só vou colocar um valor para exemplificar. Por exemplo, R$200. Aplicar, ok. E voltamos lá na tabela. Onde está a nossa tabela? Ó, tá vendo? Tem aqui a caixinha das tabelas, tabela janela, eu clico 2 vezes aqui, como clico numa vista, e os R$200 aparece aqui, tá? Deste tipo de janela eu só tenho uma, então aqui ficou fácil. Se eu tivesse 2 janelas aqui esse valor seria duplicado. Então, por exemplo, vou voltar aqui na planta do pavimento térreo, e eu vou colocar essa mesma janela aqui só para mostrar quando ficam 2, tá? Então, arquitetura, janela, e vou pegar a mesma janela, que é essa daqui. Coloquei aqui, depois eu tiro ela daqui, só para mostrar na tabela como fica. Repetiu a mesma janela, R$200. A gente consegue configurar de uma maneira que esses 2 itens fiquem juntos. Então, vamos continuar a edição. Vou deixar essa janela aqui só para mostrar o exemplo, tá? Continuando aqui aquelas abas que eu mostrei quando eu estava inserindo a tabela, eu vou voltar nela no campus. Então, vou vir aqui na paleta Propriedades, Editar. Aparece aquela mesma tabela. Então, eu posso colocar filtro. Aqui no filtro, não preciso colocar nenhum. Se eu quisesse filtrar muitos itens, mas aqui eu quero que apareçam todos. Classificar. Eu posso classificar por família, né? Tipos iguais. Então, vou colocar aqui por família, né? De ordem crescente. Aqui, no total geral, eu vou habilitar. E vou colocar aqui, posso colocar somente totais, títulos e totais. E aqui esse item itemizar cada instância, que foi o que aconteceu aqui, tem um item para cada instância, eu vou desabilitar, porque eu quero que essas 2 janelas, que são iguais, idênticas, fiquem juntas no mesmo item. Senão, imagina uma escola que tem, sei lá, 20 portas iguais, cada uma item por item aqui. Então, quero que elas fiquem agrupadas. Então, vou colocar aqui OK. Então, aqui, por que essa linha ficou em branco aqui? Porque aqui nós temos 2 janelas que são da mesma família, porém com informações diferentes. Então, ó, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Eu vou itemizar de novo, OK. O que acontece? Essas 2 janelas, janela de correr de vidro de 2 folhas, é a mesma família, porém elas têm largura e altura diferente.
Então, como é que eu faço para aparecer e mostrar as diferenças? Eu volto aqui em classificar e eu vou colocar como a segunda opção da classificação, por exemplo, a largura. Então, elas são as mesmas. E vou tirar aqui o itemizar. Aqui também, para mostrar aqui a quantidade, eu além de títulos e totais, eu vou colocar título, contagem e totais, porque não estava contando aqui. Então, vou deixar esses 3 aqui. E vou colocar aqui. Então, olha só o que aconteceu. Essas 2 janelas estão aparecendo, elas, apesar de serem o mesmo nome de família, elas têm largura e altura diferente. Continuando aqui, eu quero que apareça o valor total. Aqui está aparecendo que tem 5 janelas, são 4 itens, porém tem um dos itens que tem 2, que é aquela janela do quarto que eu coloquei uma a mais. Então, vamos vir aqui na formatação e aqui no custo, eu vou calcular os totais. E ok. Então, ele já aparece aqui, que é R$400. Eu poderia colocar também um valor por unidade, tá? Mais uma coluna aqui, onde aparecer aqui já multiplicado o valor e a unidade, também é uma opção. Se eu tiver informação, por exemplo, das outras janelas, ela vai somando aqui. Então, por exemplo, no pavimento térreo, nesta janela, vou em editar tipo, lá no custo, e vou dar a informação de R$180. Pessoal, tô dando uns valores sem a mínima noção, tá? Esta outra janela aqui, vou lá no custo e vou colocar R$150. E esta outra janela aqui, vou colocar R$210. Vou voltar aqui na minha tabela e ele já calcula, tá vendo, o valor total. Aqui eu posso mudar o nome, então, por exemplo, em vez de família, eu posso colocar modelo ou tipo, posso colocar tudo em letra maiúscula. E aqui na aparência, eu também consigo configurar, se eu quero com linhas finas, se eu quero um contorno, por exemplo, com uma linha média, se o tamanho do texto, que aqui tá com 2,5 Arial, eu quero alterar, né? Eu quero um texto, o título, por exemplo, maior. Uma outra coisa aqui, que no contador, eu também vou colocar os totais, calcular os totais, para calcular aqui o total. E esse título eu posso colocar em letra maiúscula, tabela de janelas, tá? Eu posso alterar essas informações e depois eu vou mostrar para vocês como essa tabela vai aparecer lá na nossa folha, na nossa prancha, tá? Uma outra coisa que eu posso deixar alinhado, por exemplo, aqui no meio, então deixa alinhado, né? Vocês vão configurando de acordo com a necessidade de vocês, para deixar uma apresentação bacana. Se eu voltar aqui na planta do pavimento térreo e tirar aquela janela que eu coloquei a mais, automaticamente vai recalcular aqui o valor. Isso é muito importante, porque normalmente o cliente pede alterações, acontece alguma alteração, você não precisa mudar tudo de novo, tá? Qualquer alteração que você faça, por exemplo, em planta, eu vou tirar essa janela daqui, deletar, ela vai deletar tanto na vista posterior, quanto no corte, se eu tivesse um corte passando por aqui, nas perspectivas e também nas tabelas. Então, ó, aquela janela que eu estava fazendo aqui não existe mais, então agora são só 4 mesmo. Não tem nenhuma repetida nesse projeto, mas se tivesse, ia somando aqui e calculando o total.